Olá, tudo bom? Eu sou o Leandro. Para quem não acompanha o canal e caiu aqui de paraquedas, né? Eu sou bariátrico há 12 anos e uso o canal para postar vídeos sobre obesidade, sobre saúde, cirurgia bariátrica, etc. Hoje eu tô com essa barba por fazer, esse cabelo doido, essa cara amassada aqui, né? Eu tô como um exemplo vivo de uma pessoa que está em quarentena, que está em isolamento, até pelo fato de eu ter uma mãe idosa aqui em casa, né? Tô até falando meio baixinho porque ela tá no quarto deitada, né? E tento para não incomodar, né? Bom, eu acho que tendo em vista aí esse momento louco, né, que a gente está vivendo, esse momento de pandemia, agora em 2020, eu acho que é muito oportuno falar sobre nós, os obesos e bariátricos, né? Nós fazemos parte do chamado grupo de risco. Bom, eu acho que independente de qualquer coisa, é importante nesse momento que a gente está vivendo hoje, são 4 de abril de 2020, é crucial a gente escutar o que a ciência, o que os órgãos competentes, o que a história recente dos países que já foram afetados pela pandemia que a gente está passando, ela está contando para a gente, né? Então a gente precisa ter consciência. Eu estou falando principalmente para o Brasil e para os outros países que ainda não são aí epicentro da doença, que ainda estão aí começando esse estágio maior dessa curva de contaminação. A gente precisa buscar conhecimento. Então isso também me motivou a fazer esse vídeo, pensando nesse público específico, que é o obeso e bariátrico, do qual eu faço parte, né? Bom, em particular, eu tô hoje eu estou na cidade de Manaus, aqui no Amazonas, no Brasil, né? E a situação aqui ela é bem complicada, né? Falando sobre a questão da pandemia, né? Aqui nós estamos à beira de um colapso no sistema de saúde. Para se ter uma noção, já tem até caminhão frigorífico para guardar corpo de morto. Ainda assim, muita gente está menosprezando os riscos e pensando que se trata apenas de uma gripezinha. Bom, olha, o meu primeiro alerta para essa relação do Covid com a obesidade, ele veio depois da morte, da notícia, né, da morte de um homem com 23 anos, que foi vítima aí dessa pandemia, dessa doença. Então, um brasileiro obeso morreu. Aí depois disso me despertou. Eu digo, opa, será que a obesidade está dentro desses parâmetros aí de risco? Qual é a relação da doença com a obesidade? Aí eu fiquei com a orelha em pé, né? Claro. Aí eu fui reunir uns tópicos após fazer essas pesquisas aí nesses sites, uma pesquisa rápida. Fiz em sites relacionados à saúde e em sites de notícias. Tá? Então, instituições de saúde, órgãos de saúde e em sites de notícias. Eu não estou tirando as coisas que eu vou falar aqui do meu universo particular, dos meus achismos, né? Como muita gente está fazendo por aí. Bom, sobre a relação da doença com a obesidade, tem uma pesquisa que aponta que 7 entre 10 pacientes internados por causa do coronavírus em UTIs lá do Reino Unido, eles eram obesos ou tinham sobrepeso. Então, apontam em um índice elevado dessa população lá pesquisada no Reino Unido de pessoas obesas. Tá? Tem um outro ponto que também é interessante que eu consegui levantar nessa leitura aí variada, é que a obesidade geralmente ela está relacionada, né, com comorbidades, quer dizer, com as doenças pré-existentes. Então a gente pode citar diabetes, problema no coração, por exemplo, e várias outras, né? E a diabetes e problemas no coração estão diretamente ligados aí com a questão do grupo de risco. Resumidamente, né, via de regra, quem é obeso, mórbido, pode ser considerado grupo de risco, né? Então eu aproveito para reforçar que a obesidade já é uma pandemia. O obeso, ele é um doente, a gente tem que entender isso. Se você é obeso mórbido, você
é doente. Eu também acredito que não existe essa coisa do ex-obeso, né? A minha pessoa, mesmo tendo emagrecido mais de 50 quilos, eu sou obeso, né? O meu histórico, o meu organismo, a minha cabeça muitas vezes ainda é de obeso. Eu preciso me cuidar para que eu não ganhe peso novamente e volte a ter excessos. Enfim, vamos voltar para a pesquisa, né? Vamos voltar aqui para o assunto do vídeo mesmo. Além dessa pesquisa, eu encontrei informações relevantes no site da Federação Mundial da Obesidade. Essa instituição ela aponta aqui, aí eu vou pontuar, né? É mais difícil entubar pacientes com obesidade. Pode ser, nas palavras da Federação Mundial da Obesidade. Então, é mais difícil entubar paciente com obesidade. Pode ser mais desafiador obter imagens de diagnóstico de pessoas obesas. Em casos de obesidade extrema, o transporte e a acomodação do paciente se torna mais difícil. O que quer dizer? Nem todos os hospitais estão preparados para o paciente obeso, isso a gente sabe, infelizmente. Tem hospital que você vai que você não consegue ter uma cadeira de rodas para se locomover. Né? Não, quem é obeso sabe disso. Infelizmente, essa é uma realidade que ela é comum em diversas partes do mundo. Né? Além desse alerta aí sobre a questão do atendimento mesmo de saúde, a Federação Mundial da Obesidade também alertou para que se mantenham cuidados com a alimentação agora. Alerta também para redução no número de cirurgias bariátricas dentro dos próximos meses. Né? Então, quem tinha programação aí para se operar nos próximos meses, provavelmente vai ter que adiar isso. Né? Então, fica aqui minha consideração. Né? Para muitos, essa busca pela cirurgia bariátrica é uma luta que é demorada. Né? E que isso não sirva de desmotivação. Né? Aproveita esse tempo para realmente pensar que lá no pós-operatório você vai ter uma mudança de vida muito grande, então aproveita esse tempo, esses meses ou semanas, né, que eu acredito que devam ser meses mesmo, por conta do que pode se tornar o sistema de saúde nos próximos meses, aproveita para mudar já os hábitos antes da cirurgia. Quem sabe você até nem precisa da cirurgia se empenhar em mudar isso, né, mudar o seu dia a dia. Talvez você nem faça a cirurgia, né? Eu tô aqui no canal, como eu sempre digo, eu não tô para fazer apologia à cirurgia, nem para dizer que é boa ou ruim. Conto a minha história, né? E busco essa interação aí. E eu acho que o principal é a gente buscar ter saúde, né? Então a gente pode aproveitar também esse tempo de quarentena, esse tempo aí que a gente está parado, para repensar nossos hábitos, né? Outro tópico aí que a federação levanta é também a possibilidade grande do aumento do sedentarismo. Então, logo, um aumento no número de obesos. Né? Resumindo, né? O obeso precisa se precaver por conta da falta de estrutura, da dificuldade de intubação, da dificuldade de exames, da dificuldade de locomoção, né? Então, e por conta das doenças associadas, por conta do obeso, realmente pode ser que ele não tenha essa resposta esperada, no caso aí da imunidade, no caso aí da resposta realmente no caso da doença do Covid, né? Então, falei sobre a questão da pandemia e os obesos. Agora eu vou passar para a questão dos bariátricos, né? Seguindo para a minha realidade, meu caso aí que eu sou bariátrico há 12 anos, por exemplo. Bom, a minha fonte aqui, falando desse público, é a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Isso de acordo com uma publicação do dia 13 de março de 2020. O que diz essa publicação? Bom, ela diz que bariátricos que tiveram perda de peso significativa não são considerados grupo de risco. Então, obeso sim, bariátrico não necessariamente. Segundo essa publicação, né, que está disponível lá no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, tem a citação lá de um médico chamado Marcos Leão, que
que ele diz que os cuidados dos pacientes bariátricos devem ser os mesmos de uma pessoa normal. Então, claro que se ele não apresentar outros requisitos que o classifiquem como grupo de risco, como por exemplo ser idoso, né? Então, em resumo, o obeso precisa sim ter um maior cuidado, mas independente disso, todos nós temos que entender que é preciso, primeiro, buscar informação confiável, científica, jornalística, sobre como é o contágio, sobre o que é a curva da doença, qual é a capacidade de atendimento também do nosso sistema de saúde, como é que está a realidade do atendimento de saúde na sua cidade, né? Que não dá para a gente se enfiar aqui, eu tenho plano de saúde, ou então, minha cidade está tudo tranquilo, mas realmente é uma pandemia, a gente precisa repensar e tomar todas as medidas de precaução. Mesmo que eu, como bariátrico jovem, né, de 30 e poucos anos, esteja fora do chamado grupo de risco, eu não posso também sobrecarregar o sistema de saúde e me tornar um vetor da doença hoje, né? A gente tem que ter essa consciência. Então não é porque eu não estou no grupo de risco que eu posso ter atitudes de risco. Até porque eu não vou ter certeza que se eu não tiver UTI, se eu não tiver leito, eu posso estar fora do grupo de risco, mas adquirir a doença e morrer na porta do hospital. Então a gente precisa ter os cuidados, redobrar os cuidados com a higiene, buscar uma alimentação saudável. Quem realmente está no grupo de risco, muitas vezes a pessoa é do grupo de risco e nem sabe. Ela pode ter, por exemplo, uma diabetes e não saber, né? E quem é desse grupo de risco tem que buscar realmente isolamento, e todas as pessoas que convivem com essa pessoa, como no meu caso aqui com a minha mãe, eu e ela estamos em isolamento já pelo menos mais 2 semanas, né? E pelo menos aí uns 5 dias que a gente realmente não sai de casa mesmo para nada, não recebe ninguém, enfim, estamos cuidando, né? A gente precisa realmente parar nesse momento e pensar não só na gente, mas pensar no todo. Nós não somos uma ilha. Tudo está interligado. O que acontece aqui afeta ali. E o que eu acho mais válido de dizer, que toda vida importa. Seja minha, seja sua, seja da minha mãe, seja do seu parente, seja do seu amigo, seja do seu namorado, da sua namorada, do desconhecido, do mendigo da rua, do gordo, do magro, do bariátrico, ou do modelo fitness, entendeu? Então a gente tem que ter essa consciência. Tem que ter essa consciência de que toda vida importa. Então vamos procurar ter essa consciência, mas também agir com tranquilidade. Espero que fique tudo bem. Dentro de mais um tempo, isso eu tenho total certeza que vai passar. E a vida vai pouco a pouco se ajustando e voltando ao normal. Importante, como eu sempre digo nesse canal, vamos buscar saúde e seguir em frente. Até o próximo vídeo.